This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. A energia nuclear é realmente segura? Qual é o limite entre novas tecnologias e um risco à própria humanidade? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o acidente radiológico com Césio 137 em Goiânia. Esse foi um dos episódios mais trágicos da nossa história recente e, infelizmente, não é algo muito conhecido. O meu objetivo aqui hoje é te contar o que aconteceu em Goiânia, mas acima de tudo, analisar esse evento a partir de uma noção mais ampla, observando como que o Brasil estava inserido no contexto global quando o assunto é radiação. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Por mais que o acidente radiológico que a gente vai analisar hoje tenha acontecido em Goiânia, esse episódio não começa no Centro-Oeste, muito menos no Brasil. Para entendermos esse acidente com o Césio, temos que ir para a Polônia. Foi nesse país, em 1867, que nasceu Marie Sklodowska, mais conhecida como Marie Curie. A polonesa fez carreira como cientista na França, onde conheceu seu marido, Pierre Curie. Juntos, eles se concentraram em analisar de que forma uma descoberta recente poderia ser usada. Ainda em 1895, um homem chamado Wilhelm Röntgen descobriu a existência dos raios-x. Em seguida, um outro cientista chamado Henri Becquerel descobriu que sais de urânio emitem raios que são parecidos com os raios-x. Essa descoberta foi importante porque ele conseguiu demonstrar que essa radiação não dependia de uma fonte externa de energia e parecia surgir espontaneamente do próprio urânio. Influenciada por essas duas importantes descobertas, Curie decidiu considerar os raios de urânio como um possível campo de pesquisa para uma nova tese. Ela usou uma técnica nova para investigar as amostras estudadas. Há algum tempo antes, Pierre Curie e o seu irmão tinham desenvolvido um equipamento chamado eletrômetro, que servia para medir cargas elétricas. Usando esse equipamento desenvolvido por Pierre, Marie Curie descobriu que os raios de urânio faziam com que o ar em torno de uma amostra conduzisse eletricidade. Usando essa técnica, o seu primeiro resultado foi descobrir que a atividade dos compostos de urânio dependia apenas da quantidade de urânio presente. Ela levantou a hipótese de que a radiação não era o resultado da interação de moléculas, mas seria uma característica do próprio átomo. E essa hipótese foi um passo muito importante para refutar a ideia de que os átomos eram indivisíveis. Por mais que essas pesquisas fossem relevantes e inovadoras, Marie Curie não tinha um espaço adequado para trabalhar, e isso tinha uma série de consequências, como por exemplo a exposição a materiais perigosos para a saúde, e isso mais para frente vai ser bem importante. Em seus estudos, ela chegou ao seguinte ponto que foi registrado em seu diário, abre aspas. O fato é muito notável e leva à crença de que esses minerais podem conter um elemento muito mais ativo que o urânio. Fecha aspas.
Ou seja, em seu trabalho, ela levantou a hipótese de existir um outro elemento químico naquela reação que naquela altura não era nomeado, porque ninguém conseguia identificar. Marie Curie decidiu focar os seus esforços na investigação desse elemento misterioso. E em julho de 1898, Marie Curie e Pierre Curie publicaram um documento em conjunto, anunciando a existência de um novo elemento, chamado polônio, batizado em homenagem à terra natal da cientista. No mesmo ano, no dia 26 de dezembro de 1898, os Curie anunciaram a descoberta de mais um elemento, o rádio, que teve esse nome por conta da palavra latina raio. Foi a partir do trabalho do casal Curie com esses elementos, principalmente o rádio, que surge o termo radioatividade. A própria Marie Curie entendeu que a descoberta desses elementos poderiam gerar uma grande transformação na sociedade por conta do impacto energético que eles causariam. O que não demorou a acontecer foi a transformação desses itens em uma arma de guerra de grandes proporções. Foi o que aconteceu nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Foram nesses dias que os Estados Unidos bombardearam as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, com 2 bombas atômicas, e assim colocaram um ponto final na Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira vez na história que um país usou esse tipo de armamento contra civis em uma guerra, e os estragos foram terríveis. Os impactos da radiação na população que sobreviveu ao lançamento das bombas foram muito traumáticos. Peles queimadas, doenças graves e o crescimento no índice de câncer entre os sobreviventes são apenas alguns efeitos colaterais da radiação nessas pessoas. Inclusive, eu quero contar a história de algumas pessoas que sobreviveram ao lançamento das bombas atômicas no Japão no episódio exclusivo dessa semana para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 160 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber vários conteúdos exclusivos, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, o uso de uma arma nuclear mudou as relações entre as grandes potências, como os Estados Unidos e a União Soviética. Como essas duas nações tinham esse tipo de armamento, nunca entraram em um conflito direto, fazendo com que toda a metade do século XX fosse conhecida como a Guerra Fria. Apesar da não existência de batalhas envolvendo diretamente os dois países, o medo das armas nucleares e da radiação se espalhou pelo mundo. Para vocês terem uma ideia, quando a União Soviética começou a desenvolver as suas armas nucleares em 1953, os Estados Unidos fizeram uma série de pronunciamentos para acalmar a população, dizendo que isso não seria um problema para eles. Eles também desenvolveram alguns produtos que, teoricamente, protegeriam a população de um ataque nuclear e criaram protocolos de treinamento para a população aprender a se proteger. Citando o historiador Eric Hobsbawm, abre aspas, gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. O conflito não aconteceu, mas por cerca de 40 anos pareceu uma possibilidade diária. Fecha aspas. Como eu disse, desde a descoberta da radiação, se sabia que o seu uso poderia ser muito variado. Se em um primeiro momento o contexto mundial fez com que esse recurso fosse transformado em uma arma, com o tempo, usinas e equipamentos de saúde passaram a usar a radioatividade dos elementos químicos para suprirem as suas necessidades. O que se descobriu com isso foi que usar a radiação na vida comum poderia ser tão perigoso quanto usá-la em uma guerra. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now.
Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. Em 1972, a União Soviética iniciou a construção de uma usina nuclear, com o objetivo de ter uma fonte mais limpa e principalmente mais potente de energia. Eu não sou nenhum químico, mas a energia em uma usina nuclear é extraída a partir da quebra do núcleo de um átomo de um elemento instável, no caso, o urânio. Esse processo se chama fissão nuclear e é a tecnologia desenvolvida para extrair a energia dessas usinas. Esse processo é perigoso porque o urânio é um elemento radioativo, ou seja, ele faz muito mal ao ser humano caso tenhamos contato com ele. Mas é exatamente por ser perigoso que existem os reatores nucleares, que são dispositivos criados pelo homem que controlam esse processo de fissão nuclear, permitindo armazenar a energia. A química Líria Alves resumiu muito bem o funcionamento de uma usina. Ela falou o seguinte, abre aspas, o processo de fissão gera energia. A energia liberada proporciona a vaporização da água líquida. O vapor da água faz girar uma turbina e o movimento da turbina gera energia elétrica. Fecha aspas. Em resumo, é assim que uma usina nuclear funciona. A usina de Chernobyl era muito grande. A construção dela inicialmente demorou 6 anos e em 1978 já funcionava com 2 reatores nucleares. Por mais que a estrutura dessa usina fosse muito grande, por um conjunto de fatores, um desses reatores explodiu no ano de 1986, liberando uma quantidade muito grande de radiação na atmosfera. Todos os envolvidos na tentativa de apagar o fogo ficaram gravemente feridos, e por conta do contato com a radiação, tiveram problemas sérios, como câncer e demais doenças terminais. Ao todo, estima-se que quase 800 mil pessoas foram convocadas para trabalhar na contenção de danos após a explosão. Grande parte dessas pessoas que tiveram contato com toda essa radioatividade vieram a falecer anos mais tarde. É impossível averiguar o número certo das vítimas, mas existe uma estimativa que diz que até 16 mil pessoas desenvolveram câncer por conta dessa exposição à radioatividade. Por mais que esse acidente tenha sido muito grave, ele não foi o único. Os anos 80 foram cruéis para o Brasil. Nossa nação ainda vivia sob uma ditadura no início dessa década, e foi somente em 1985 que voltamos a sentir o gosto da democracia. Porém, foi nesse mesmo período que a economia entrou em um período de grande instabilidade, por conta de decisões tomadas nos anos anteriores. Muitos economistas definem os anos 80 como a década perdida, com índices altíssimos de inflação, desemprego e crises generalizadas. Em um cenário como esse, várias empresas e instituições acabam decretando falência, porque simplesmente não conseguem recursos para manterem as portas abertas. Foi nesse cenário que o Instituto Goiano de Radioterapia atuou na capital do estado de Goiás. Por ser um centro de radioterapia, pessoas que buscavam tratamento para diferentes tipos de câncer buscavam esse local. E para a realização dos exames, o laboratório usava um equipamento radioterapêutico, capaz de identificar as células cancerígenas. Só que, para fazer isso, esse equipamento continha elementos radioativos dentro de uma cápsula com cloreto de césio 137. Você já está imaginando para onde que eu vou, né? Por ser algo muito perigoso, esse material era protegido com uma cápsula de aço e chumbo. De acordo com os registros, esse equipamento estava com o Instituto desde os anos 70 e sem nenhum tipo de problema.
As coisas começaram a piorar em 1985, quando o Instituto Goiano de Radioterapia precisou ser desativado naquele local depois de uma disputa judicial. O instituto foi para outro endereço, mas deixou para trás boa parte dos seus equipamentos, inclusive o de radioterapia. A maior parte das edificações pertencentes à clínica foi demolida, mas algumas salas foram mantidas em ruínas, inclusive aquela em que se localizava o aparelho. O lugar ficou abandonado e, com o tempo, o prédio foi tomado pelo mato. Não demorou muito tempo para se parecer com um terreno baldio. E foi nesse cenário que 2 rapazes decidiram entrar nas antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia para ver se encontravam ali alguma oportunidade de negócio. Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira chegaram na sala do equipamento radioterapêutico e acharam que conseguiriam vender aquela peça por um bom preço. No dia 13 de setembro de 1987, eles retiraram o equipamento da clínica e levaram para a casa de Roberto. O conjunto das peças pesava aproximadamente 200 quilos, e por isso a dupla achou que conseguiria um bom valor no ferro velho. Naquele mesmo dia, Roberto dos Santos e Wagner Mota começaram a apresentar sintomas de contaminação radioativa, como tontura, náuseas e vômitos. Porém, eles acreditaram que esses sintomas foram provocados por excesso de ingestão de alimentos. No dia seguinte, Wagner teve o seu quadro clínico agravado por diarreia, enquanto já se formava alguns machucados em uma de suas mãos. No dia 18, ao solicitar auxílio médico no Hospital São Lucas, Wagner teve o seu mal-estar diagnosticado como sendo uma reação alérgica à ingestão de alimentos estragados e foi aconselhado a permanecer em repouso pelo período de 1 semana. Durante os 3 dias seguintes, depois da chegada do equipamento radioativo em sua casa, Roberto dos Santos, sem se dar conta da gravidade do que estava acontecendo com seu amigo, trabalhou na retirada do revestimento de chumbo que protegia a cápsula de aço, dentro de onde se encontrava o Césio-137. Ainda no dia 18, Roberto conseguiu tirar uma tampa de vidro grossa, conseguindo retirar uma parte do revestimento de chumbo, deixando de lado a cápsula em que estava o material radioativo. Esse material chamou muito a atenção das pessoas que moravam com ele, e o equipamento ficou na casa de Roberto por 5 dias. Foi depois desse período que ele e Wagner concordaram em levar o equipamento para vender no ferro velho. Como eu falei, o material que eles tinham era muito pesado, então a expectativa era que isso rendesse à dupla um bom dinheiro. Foi exatamente no ferro velho que eles perceberam que, de fato, o que existia ali poderia ser algo bem importante. Só que o que causou a admiração nas pessoas foi a mesma coisa que trouxe muita dor e sofrimento para os envolvidos nesse processo. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que Goiânia foi impactada pela radiação e qual foi a resposta para a crise que se instalou em seguida. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre radiação, brilho, riqueza, morte e sobrenatural. Segura aí, que é 1 minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. A Lady me chamou. Titia, vem ver a pedrinha brilhante que o papai trouxe. Aí eu entrei no quarto e ela mesma apagou a luz. Realmente brilhava muito, parecia até soltar raios. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Luísa Odete, uma mulher que acompanhou com atenção a chegada de algo diferente do ferro velho.
Como eu disse no bloco anterior, Roberto e Wagner conseguiram levar as partes do equipamento radiológico para um local que aceitava esse tipo de lixo. E foi a partir daí que as coisas pioraram muito. O dono do ferro velho se chamava Devair Ferreira. Quando ele andava pelo seu pátio durante a noite, ele percebeu uma coisa estranha. E quando se aproximou, viu que algo estava brilhando. O brilho era azul e estava saindo de uma cápsula de aço. Depois de um certo esforço, ele conseguiu abrir a cápsula. E o objetivo inicial era reaproveitar o aço, algo valioso para um ferro velho. Devair notou também que o que produzia a luminosidade era um pozinho, parecido com sal de cozinha. O que ele não sabia é que aquilo era césio-137, um material altamente radioativo e perigoso para a saúde. Devair ficou encantado com o pó que emitia um brilho azul no escuro. Ele mostrou a descoberta para sua esposa, Maria Gabriela, bem como o distribuiu para familiares e amigos. Durante os dias 19, 20 e 21, vários vizinhos, parentes, amigos e conhecidos foram convidados a ver aquele pozinho azul, como sendo uma curiosidade. O irmão de Devair, Ivo Ferreira, levou um pouco de césio para sua filha, Leide das Neves, que tocou na substância e ingeriu as partículas do césio, junto com o ovo cozido que a sua mãe havia preparado para jantar. Tudo isso aconteceu enquanto as pessoas começaram a ter os primeiros sintomas de intoxicação pela radioatividade, como vômitos e enjoos. Outro irmão de Devair também teve contato direto com a substância. Pelo fato desse sal ser higroscópico, ou seja, absorver a umidade do ar, ele facilmente adere à roupa, pele e qualquer utensílio, podendo contaminar os alimentos e o organismo internamente. Durante o domingo do dia 20, crianças foram para a casa de Devair para brincar com as outras crianças que viviam ali. Elas ficaram aproximadamente 3 horas naquele ambiente, se expondo à radioatividade. Na manhã da segunda-feira, dia 21, Devair recebeu a visita de um amigo pintor de 42 anos. O visitante ficou muito empolgado com a descoberta do dono do ferro velho. O visitante, curioso com o que via, depositou uma pequena porção de césio em um dos seus bolsos da calça e o levou para sua casa, levando a radioatividade para outra parte da cidade. Mais tarde, ele ofereceu um pouco do que possuía ao seu irmão de 47 anos, morador de uma outra área de Goiânia. Esse homem também colocou o césio no bolso da calça, enquanto não chegava ao seu destino final. Ainda nesse mesmo dia, Devair Ferreira, se sentindo muito feliz por possuir algo que parecia de outro mundo ou até sobrenatural, distribuiu mais algumas porções a outros dos seus familiares. Por essa razão, várias pessoas fascinadas pelo brilho do material radioativo pintaram o próprio corpo com fragmentos do césio-137. Infelizmente, muitas dessas pessoas estavam com seus dias contados. Ainda no dia 21, a saúde de Maria Gabriela, esposa do Devair, começou a ficar ruim. Ela apresentou sinais de piora marcados por diarreias constantes. Procurando atendimento médico no Hospital São Lucas, ela recebeu o mesmo diagnóstico dado ao Wagner, reação alérgica à ingestão de alimentos estragados. A mãe de Gabriela, ao saber que a filha não se sentia bem, saiu de Inhumas, cidade próxima a Goiânia, para oferecer uma ajuda. Durante os dias 22, 23 e 24 de setembro, os empregados do ferro velho manusearam os pedaços do revestimento da cápsula de césio-137 na tentativa de remover o restante do chumbo. No dia 23, Wagner, aquele primeiro que retirou o equipamento do instituto abandonado, não apresentava melhoras em seu quadro de saúde. Por isso, ele foi internado no Hospital Santa Maria, localizado no centro de Goiânia. Lá ele permaneceu até o dia 27, quando os efeitos da exposição radioativa na sua pele foram diagnosticadas como sendo uma doença de pele. Por essa razão, providenciaram a sua remoção para o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, localizado no setor Parque das Laranjeiras. No dia 24, o sócio de Devair foi para o ferro velho para conhecer o pozinho que brilhava, que estava todo mundo comentando. Depois de ter sido presenteado pelo Devair, esse sócio colocou o césio em sua calça e foi para sua casa para mostrar o item brilhante para sua família.
Na hora do almoço, ele colocou os fragmentos do Césio-137 sobre a mesa, para que todos da sua família pudessem ver enquanto se alimentavam. Sua filha caçula de 6 anos manuseou o material radioativo por diversas vezes. Devido ao fato de estar se alimentando com as mãos, a criança acabou ingerindo pequenas porções de césio. Os demais familiares, bem como alguns amigos presentes no local, também manusearam material radioativo enquanto se alimentavam, mas com uma menor frequência. Assim, a criança foi atingida pela radiação bem mais que os adultos que estavam ali. O padrão que se seguiu a partir dali foi as pessoas que tiveram contato com o césio começarem a passar mal, e em seguida procuraram farmácias, postos de saúde e, em casos mais graves, hospitais. Pessoal, naquela época o SUS ainda não existia, então o acesso à saúde era um pouco diferente do que temos hoje. E até por isso a identificação do que realmente estava acontecendo demorou. Os profissionais da saúde, observando os sintomas, pensaram se tratar de algum tipo de doença contagiosa desconhecida, medicando os doentes em conformidade com os sintomas descritos. Maria Gabriela desconfiou que aquele pó que emitia um brilho azul era o responsável pelos sintomas que ocorriam na sua família. Ela e o empregado do ferro velho levaram a cápsula de césio para a vigilância sanitária. E a cápsula de césio ficou abandonada sobre uma cadeira na vigilância sanitária durante 2 dias. Ao ser atendida pelos médicos, a esposa do dono do ferro velho relatou para a junta médica que os vômitos e a diarreia se iniciaram depois que o seu marido desmontou o que ela chamou de aparelho estranho. Foi nesse momento que um dos heróis dessa história entrou em cena. O físico Walter Mendes Ferreira foi a primeira pessoa a descobrir que se tratava de um acidente radiológico. Walter pegou um equipamento capaz de medir a radiação no ambiente e assim que ele ligou, o aparelho acusou um índice altíssimo de radiação, independentemente da direção que ele apontava. O físico achou que tinha algum erro e trocou o equipamento, e esse outro equipamento apontou a mesma coisa. Por conta de alguns protocolos do hospital, os bombeiros também foram chamados para atender a ocorrência do tal pó brilhante. Quando eles chegaram, tiveram como ideia descartar o pó em um rio da cidade, e foi o Walter quem conseguiu impedir que isso acontecesse. O césio não foi jogado no rio, e o físico fez com que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar isolassem o prédio da vigilância sanitária, impedindo o acesso de qualquer pessoa nas suas dependências. Em seguida, Walter, juntamente com uma equipe, foram para o ferro velho para avaliar a situação e os equipamentos marcaram mais uma vez níveis altíssimos de radiação. Demorou um bom tempo para que ele convencesse Devair de que ele e sua família precisavam de cuidados imediatos caso quisessem continuar vivos. A partir de então, os órgãos do Estado foram chamados para a limpeza da área e também para o cadastramento das pessoas que tiveram contato com o césio. O governo da época tentou minimizar o acidente, escondendo dados da população, que foi obrigada a comparecer no Estádio Olímpico Pedro Ludovico para passarem pelos equipamentos que medem radiação. O governo não deu o amparo necessário e boatos começaram a se espalhar. A memória recente que o mundo tinha sobre radiação era Chernobyl, que mesmo com dificuldades de acesso, colocou muitas pessoas em alerta. Para a mídia, o governo de Goiânia afirmava que o problema que estavam tratando era de um vazamento de gás. Uma razão que vale ser destacada para o fato do governo não querer muitas manchetes sobre isso é que naquele mesmo período estava acontecendo o Grande Prêmio Internacional de Motovelocidade no Autódromo Internacional Ayrton Senna. E o governador do estado, Henrique Santilo, não queria que o pânico fosse instalado nos estrangeiros. Mesmo com todas essas ações, o Césio-137 fez algumas vítimas fatais em Goiânia. A primeira foi Leide das Neves Ferreira, a filha de Ivo Ferreira, de 6 anos, e foi a vítima com a maior dose de radiação do acidente. Quando uma equipe internacional chegou para tratá-la, ela estava confinada a um quarto isolado no hospital porque os funcionários estavam com medo de chegar perto dela. Ela desenvolveu inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, danos nos rins, pulmões e hemorragia interna.
Ela morreu no dia 23 de outubro de 1987, de infecção generalizada, no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Ela foi enterrada em um cemitério comum em Goiânia, em um caixão especial de fibra de vidro revestida com chumbo, para evitar a propagação da radiação. Apesar dessas medidas, ainda houve tumulto no cemitério, onde mais de 2.000 pessoas, temendo que o cadáver da criança envenenasse toda a área, tentaram impedir seu enterro usando pedras e tijolos para bloquear a rua do cemitério. Depois de dias de impasse, Lady foi enterrada em um caixão de chumbo lacrado, erguido por um guindaste, tudo para conter a radiação do corpo da menina. Além dela, a Maria Gabriela também faleceu no dia 23 de outubro. 2 funcionários do Ferro Velho morreram porque manusearam equipamento que continha o pó de césio. O próprio Devair veio a falecer. Se sentindo culpado pelo que aconteceu, ele se tornou alcoólatra e, por conta da radiação, desenvolveu câncer e morreu em 1994. Uma outra morte trágica foi a de Ivo Ferreira, que entrou em uma depressão profunda após a morte da sua pequena Lady. Ele passou a fumar 6 maços de cigarro por dia e desenvolveu enfisema pulmonar em 2003, o levando à morte. A Associação das Vítimas do Césio 137 afirma que até o ano de 2012, quando o acidente completou 25 anos, 104 pessoas haviam morrido nos anos seguintes pela contaminação, seja por câncer ou por outros problemas. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui no podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro episódio se chama Chernobyl, o segundo se chama Marie Curie, e o terceiro se chama A Guerra Fria. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história do Césio 137 e Goiânia, precisamos pensar esse evento a partir de um olhar mais amplo. O século XX foi marcado pelo descobrimento de elementos radioativos, e logo a comunidade científica trabalhou para transformar isso em uma arma. Após a Segunda Guerra Mundial, o período de tensões entre Estados Unidos e União Soviética, a Guerra Fria, garantiu que nenhuma explosão acontecesse pela chance de uma destruição mútua. A partir de então, a radiação se tornou foco para o ramo energético e da saúde. No Brasil, o abandono sem o descarte devido de materiais com elementos radioativos inaugurou um drama em Goiânia, após alguns catadores de lixo encontrarem o equipamento radiológico. A aparência do césio acabou chamando a atenção de pessoas próximas a um dono do ferro velho, e com isso foram contaminadas. A curiosidade deu lugar ao medo e em seguida ao luto. O Brasil, que já passava por uma situação difícil, foi impactado por mais esse problema, que levou à morte de muitas pessoas. Em Goiânia, o governo foi negligente em alertar o que estava de fato acontecendo. E isso nos leva a refletir o papel da mídia e das autoridades em grandes crises como essa, e em pandemias como a do Covid-19 no ano de 2020, que o governo não só também escondeu informações, como também disse que não havia pandemia, depois falou que era só uma gripezinha e, por último, defendeu um tratamento precoce que não tinha comprovação científica. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda.
Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @ProfVitorSoares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!